Graça e a paz a todos. Meu nome é Tito, sou presbítero na igreja O Brasil para Cristo, de Nova Vila Jaiara, em Anápolis, pastor Círio Guerreiro. Estou aqui para compartilhar com você o meu milagre, aquilo que Deus fez na minha vida, a forma com que Deus trabalhou e o chamado que Deus teve para mim. No ano de 2007, eu estava esperando a minha esposa em casa, segurando na mão do meu filho de 2 anos, já com um casamento de 4 anos já concretizado. E de repente, naquele dia, eu senti o chamado de Deus para mim, porque ao esperar ali na porta da casa da minha irmã, eu esperando com meu filho, eu recebi uma notícia no meu celular, dizendo assim: olha, a sua esposa acidentou, saindo na porta do trabalho, ali no setor industrial, no DAIA, e ela estava em uma moto ali, eu esperando ela chegar de moto. Ela vinha com uma amiga de mais de 10 anos que se conheciam e por coincidência até estavam trabalhando junto na época. E me disseram assim que elas entraram na avenida principal, uma BR que tem lá dentro do DAIA, uma avenida principal, e o ônibus passou por cima da moto em que elas estavam e levou a Vanessa, que é a amiga dela, por debaixo do ônibus, por uma distância grande. Foi lançada minha esposa numa distância até grande, onde ela arrebentou o capacete que ela estava usando. Ela sofreu um traumatismo craniano, quebrou o crânio do seu lado direito e uma fratura exposta no pé. Ela estava sangrando muito mesmo ali nos olhos, no ouvido. Ela estava com uma hemorragia muito grande interna e não havia tempo ali, tinha que ser muito rápido, e rapidamente Deus providenciou o socorro e elas foram levadas imediatamente para o hospital de urgências de Anápolis. Eu saí naquele momento, fui para o hospital, chego ali, ainda peguei elas entrando ali, deitadas na maca, para entrar para a sala de cirurgia, onde as duas passaram por aquela cirurgia naquele momento para tentar estancar o sangue que não parava. E infelizmente naquele mesmo dia, às 11h30 da noite, a Vanessa veio a óbito. Ela não aguentou tantas dores, tanto sofrimento, todos os órgãos foram comprimidos e quebrados ali por causa do acidente. E a minha esposa num estado já crítico, onde a gente não tinha mais saída, e os médicos diziam também que não havia mais solução, mais vida, o sangue não estancava, não coagulava. E de repente eu sei e tenho para mim que foi através do pastor Círio, que estava, pastor da nossa igreja, estava na porta do hospital, e aquele homem, ele aguçou minha fé, ele me ajudou a que eu viesse a me conhecer mais, a saber que eu podia usar a minha fé, quando ele disse assim: olha, ele olhou para o céu e, segurado na mão de todo mundo ali, uma roda de oração na porta daquele hospital, e ele dizia: se tiver um fio de vida, Deus, segura, porque nós queremos ela viva, nós precisamos dela de novo aqui do nosso lado. E eu vi que é a pura fé aquela oração, porque Deus estabilizou naquele momento a situação da minha esposa. Rapidamente o sangue coagulou, parou aquele sangramento e abriu uma vaga só na UTI, que era a única vaga que nós precisávamos, porque não havia vagas. Então eu vejo Deus trabalhar em todos os sentidos, e nessa hora eu vi o agir de Deus, o sobrenatural de Deus acontecer. Mas quando no outro dia eu saio dali, pela manhã eu vou para o velório da Vanessa, e logo mais eu fui para o cemitério, sem palavras para falar nada para a família, até porque minha esposa ainda estava viva, e uma situação difícil, as pessoas olhar para mim, perdendo um ente querido, e eu ainda com a minha esposa viva ainda, não tinha palavras, eu não sabia o que dizer, por conhecer a família até. Mas eu, saindo daquele cemitério, fui direto para a UTI. Quando eu chego na UTI, eu não conhecia minha esposa, ela estava realmente irreconhecível, a cabeça muito inchada, o crânio quebrado. E eu quero que você compartilhe agora, veja você mesmo, a forma em que a minha esposa se encontrava, a maneira que ela estava naquele momento. Pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes, portadores de doenças incuráveis, ou que cumprem penas longas e até mesmo injustas, continuem crendo. 1
São João, capítulo 4, verso 4. Maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Você viu, você presenciou como Deus trabalha na vida de uma pessoa? Eu sei que Deus ele tem os seus propósitos e os seus meios de nos chamar. Às vezes nós não compreendemos, não entendemos. Mas eu saio daquela UTI. Naquele dia, não fui para casa. A mãe da minha esposa e as irmãs foram para casa chorar, ficar tristes um pouco. Eu não consegui, eu estava um pouco frustrado, sem saber o que realmente Deus queria com aquela situação. E eu fui para a igreja. Eu sou ministro de louvor na igreja, mas eu não consegui pegar meu violão. Peguei meu filho, que dormiu ali nos meus braços, e eu abaixei a cabeça e chorava em cima do meu filho. Eu falava com Deus: Deus, devolve a minha família. Quem sou eu para dizer ao Senhor que eu não aceito? Mas eu peço ao Senhor: devolve a minha família, reestrutura de novo o meu lar. Eu não sei o que o Senhor quer com essa situação, mas faz isso por mim. Eu só chorava, eu não tinha palavras ali. Pela manhã uma profeta disse num culto de consagração naquela igreja que eram 2 caixões que Deus ia levar, tinha mais um. Mas de repente Deus, naquele momento em que eu chorava, levantou-se uma mulher, uma profeta de Deus, pegou o microfone, olhou para mim dentro daquela igreja e disse assim: ergue a tua cabeça, Tito, olha aqui para mim. O Senhor mandou dizer para você que as suas lágrimas hoje foram colhidas por Ele, e Ele vai trazer a sua esposa inteira do jeito que ela era, porque Deus colheu as suas lágrimas hoje. E Deus ele promete assim: vai ser perfeita da maneira que ela era, sem tirar, sem colocar nada. Mas a psicóloga disse para mim dentro daquele hospital, junto com a junta de médicos, dizendo assim: olha, talvez em 6, 7 anos ela volte talvez a andar, ela volte talvez a falar, talvez a enxergar, porque ela está com todos os seus sentidos comprometidos. E eu quero que você caia na real. Veja agora, humanamente falando, que não tem condições. Você vai ter que procurar outra forma. Você não pode ficar louco, você não pode ficar doido. Mas eu disse àquela psicóloga assim: fala, você não sabe o tamanho do poder do Deus que eu sirvo. Ela abriu os braços para mim e disse assim: olha, eu sei que você tem um Deus, mas você tem que cair na realidade. Quando eu saí dali, eu falei, estava entalado, eu disse: Deus, quando a minha esposa acordar, que ela levantar, porque ela ficou por 3 meses em coma, dentro de casa 2 meses, 23 dias em coma total dentro do hospital. Mas num certo dia, depois, naquele tempo eu falei: Deus, vou preparar o caixão, pode levar, eu não quero, o Senhor prometeu que era perfeita. Mas Deus cumpriu. Depois de 4 dias, ela acordou dentro de casa. E depois de 1 ano e meio, minha esposa andando, já perfeita, para a honra e glória de Deus, eu levei ela até aquela psicóloga e chamei ela lá na porta e falei: olha aqui o que o meu Deus faz. O meu Deus é Deus de milagre, meu Deus é Deus de poder. Creia que você possa passar para as pessoas que estiverem passando pelo mesmo problema. Agora não mais que não tem solução, mas veja que Deus é um Deus fiel, é um Deus que pode fazer por você, como Ele fez para a minha vida. Entre a vida e a morte, escolha viver, porque Deus tem vida e vida com abundância para você. Graça e paz em nome de Jesus.